Olá, pessoal. Deixa eu falar num assunto hoje aqui que sempre também tem muitas perguntas e muitos comentários a respeito. Se existe uma fórmula de eu evitar problemas quando eu estou criando meus filhos que eles ainda são menores. Existe uma fórmula mágica? Alguma fórmula o que eu posso fazer para evitar problemas? Infelizmente, não há como evitar. Os problemas as pessoas trazem com elas e é a nível inconsciente. Eu já falei isso em alguns vídeos, né? Mas não me importa de repetir aqui. Quando você tem um relacionamento e são duas pessoas totalmente diferentes se encontram em um determinado momento da vida, resolvem ficar juntos e têm filhos. A partir daí, cada um entra com a sua subjetividade, cada um tem o seu jeito de ser, aquilo que gosta, aquilo que não gosta, a sua subjetividade, né? E a partir daí, cada um com o seu inconsciente começa a transferir para aquela criança esse inconsciente, né? A forma inconsciente de ser. Porque a maior parte nossa está inconsciente. O que a gente apresenta, esse eu que a gente acha que muitas vezes não é nada disso. Muitas vezes é o oposto disso tudo aí. Então, quando você cria um filho, tudo isso se passa para a criança de forma inconsciente. Hoje em dia já se sabe que até na vida intrauterina, a criança já recebe influência desse inconsciente do pai e da mãe. Muitas vezes mais até da mãe, né? Porque é aquela que carrega o bebê. Por que a gente fala sempre muito da mãe? Porque é aquela que gera, né? A criança já está na barriga dela ali, já existe um desejo ali, ou muitas vezes não existe, mas a criança está ali em formação e ela se acostuma com aquele bebê na barriga e já transfere para ele muita coisa, de forma inconsciente, na fala, na sua maneira de agir, na sua maneira de estar, na sua maneira de se comportar, né? E isso tudo é transferido de forma inconsciente. Se ela está agitada, se ela está mais carente, se ela está num período mais suscetível às coisas da vida, né? Às adversidades da vida, se ela já está passando por momentos difíceis na vida, tudo isso é transmitido de forma inconsciente para essa criança. E não tem como evitar isso. As contingências da vida estão por aí mesmo. Não há forma mágica. O que ajuda muito é o pai e a mãe, assim que sabe que vai ter um filho, fazer uma terapia, ver se ele, né? A gente sabe, infelizmente, eu estou falando isso aqui, mas a gente sabe que a pessoa só busca terapia e frente a uma dor. Muitas vezes ela tem filhos, os filhos têm problemas e os pais não querem enxergar isso. Se negam, né? Cada um tem a sua subjetividade, cada um é de um jeito, cada um vive a sua forma singular de ser. Né? Eu já falei isso em outro vídeo também, que a questão do singular é muito forte na vida de uma pessoa. Cada um é de um jeito e cada um reage, muitas vezes, à mesma situação de formas diferentes. Então, não existe forma de você evitar, eu acho que adquirir o conhecimento cognitivo pode ajudar muito, mas não é uma coisa definitiva. Não é aquilo que vai resolver todas as questões. A criança vai ter problema. A criança são 3 estruturas psíquicas. Ou será neurótico, que somos todos nós, né? Mas a maior parte das pessoas são neuróticas, ou são perversos, que é uma outra estrutura, ou são psicóticos. Então, uma dessas estruturas aí, essa criança vai ser. Isso aí não tem como deixar de ser. E a participação da família aí contribui muito para isso. Porque a família é que está mais em contato com a criança desde o nascimento. É o primeiro grupo em que ela se insere. Imagine uma criança em total desamparo, nasce, né, numa situação de desamparo, não é como os animais que já nascem andando, ela já nasce ali numa situação difícil, numa situação que ela precisa do outro para sobreviver. É o outro que transmite linguagem para ela, senão ela não se torna humana. E ele, a partir dali, ele se submete a essa linguagem. Sendo submetido a essa linguagem, ele passa a ser um sujeito faltoso, ou não.
Vai depender muito de tudo que vai acontecer dentro da família. Não dá para saber com antecipação, não dá para saber se a criança vai ter problema ou não vai ter, como ela vai reagir àquele problema, porque tem isso também, né? Como que a criança percebe na casa os problemas familiares. E toda aquela questão do pai e da mãe em casa ali, aquele triângulo que se forma naquela família e depois os outros irmãos que vão chegando e tudo. Tudo isso, inclusive também a ordem em que a criança nasce nessa família aí, é um momento diferente na vida do pai e da mãe. Como ela vai perceber tudo isso? Isso é muito importante, porque a pessoa nunca se acha que ela tem responsabilidade sobre a neurose que ela tem, né? Digamos assim. Ela sempre acha que o outro é o responsável. Ah, é culpa do pai e da mãe. É culpa do meu pai e da minha mãe que fazia isso, fazia aquilo. Mas a forma como ela percebe aquilo dali também tem toda importância. Muitas vezes numa mesma família, cada um percebe as coisas de uma forma diferente. E cada um reage a isso de uma forma diferente. Inclusive, quando uma criança se torna psicótica, quando ela surta, é a forma que ela tem de lidar com a situação que ela está vivendo. Não é um arranjo que a criança faz para sobreviver àquela situação. O neurótico é a mesma coisa. É a forma que ele tem de reagir à falta. Porque sempre coisas vão faltar para essa criança. E é preciso que falte mesmo. É preciso que falte. É preciso que a mãe não fique ali em cima da criança o tempo todo. Isso é muito importante também. Nem de mais e nem de menos. Mas na medida que seja o suficiente para a criança, né? Não que não seja mais nem a menos. Então não há forma de evitar a problemática que essa criança vai ter. Não há jeito. Sempre alguma coisa ela vai ter. Umas mais, outras menos, diferente. Não sei se mais danosa para a criança ou menos danosa, depende também, né? Isso tudo depende. Mas cada um vai ter o seu jeito de ser. Cada um vai ter um jeito de lidar com as dificuldades que ela vai enfrentar ali, naquela convivência familiar até 7, 8 anos, que é a formação, né, dessa subjetividade e tudo mais. E é o momento em que ela se insere na linguagem, que ela se enxerga ali como um ser, né, um ser humano totalmente alienado ali à linguagem, à família, principalmente à mãe, porque existe uma relação de simbiose, uma relação de alienação muito grande a essa mãe no início, e isso é importante, é danoso, mas é também importante para a criação dessa subjetividade da criança, dessa formação, dessa estrutura psíquica, desses afetos. Tudo isso é muito importante. É importante se alienar à mãe, mas é importante também o momento de separar dessa mãe, o momento de ser um sujeito do seu desejo, das suas escolhas. Muitas vezes você vê um adulto chegar na fase adulta e ele está lá ainda alienado ao desejo do outro. E isso é uma coisa que é o que mais se vê na clínica. A gente pegamos muitas vezes um adulto, né, onde ele está totalmente alienado ao desejo do outro, representado pelo aquele outro o outro primordial que a gente fala, que é o primeiro grande outro da vida de uma criança e que vai ajudá-la a se formar, mas também é causa de danos e não tem como evitar isso. Mas se o pai e a mãe, pelo menos cognitivamente, voltando ao que eu estava falando no início, né, ele se inteirar do que está acontecendo naquela fase, naquelas fases da vida da criança, naquele momento da vida, o que aquilo ali é normal de acontecer, o que não é normal mais de acontecer, se ele se inteirar disso a nível consciente, isso pode ajudar muito na criação dessa criança, pelo menos para tentar levar essa criança para uma terapia, para os danos não serem maiores. Mas evitar não tem, viu, gente? Não tem como evitar. Vai acontecer ali por que isso, né? Uma dessas estruturas aí. Porque nós somos seres faltosos, nós nascemos numa situação de desamparo e a falta é estrutural. A falta faz parte da estrutura do todo ser humano. Para sempre algo vai faltar. Essa sensação de vazio que a gente sente lá na vida adulta depois, a partir da adolescência, né? Isso aí já é uma prova de que
algo vai faltar, que algo falta, que existe um vazio dentro de todos nós e que a gente tem que aprender a lidar com esse vazio. Para isso a terapia é tão importante. Para isso a psicanálise nos mostra que é através da fala, que é através da associação livre que esse inconsciente vem à tona e fazendo uma terapia você tem condição de sair e, principalmente, se apossar do seu desejo e deixar de seguir sempre o desejo do outro, do outro que te constituiu, que foi importante na sua vida, mas que também você não pode ficar sempre alienado do desejo dele. Porque o desejo dele foi bom para ele, mas não sei se será bom para você. Isso aí pode ser e pode não ser. E é importante que o sujeito seja ativo na sua vida e não que viva numa situação de passividade, né? Numa situação de submissão ao desejo do outro. Porque esse outro depois vai ser representado na sua vida profissional pelo chefe, por seus amigos, por seus colegas, e ele vai estar ali sempre tentando atender ao desejo do outro e sofrendo, porque nunca ele vai atender ao desejo do outro completamente. O outro não está pedindo nada e muitas vezes a pessoa está ali tentando, né, tentando dar conta do que acha que o outro deseja para ele, enquanto ele mesmo não sabe do seu próprio desejo, do que ele quer realmente da vida e o que ele não pode abrir mão e que ele tem que pegar a vida na mão e ser o autor da sua história, né? E agir na vida de uma forma mais ativa e não dentro de uma, muitas vezes, total passividade. Fica a dica, viu, gente? Até o próximo vídeo e se você gostou, deixa o seu like aí e faça o seu comentário. Um grande abraço.